Estou orando para ver os nossos irmãos que estão aqui com a responsabilidade hoje de estar ministrando a palavra. Lutece, né? Pastor Lutece, pastor Lucas já conhece, Paula já tem nos abençoado muito aqui. Chega para cá um pouquinho, né? Na área do louvor, né? Com ministros que são. Semana passada José Paulo ministrou com a gente aqui na bateria também, com uma bênção. E nós queríamos agora, né, orar pela vida dos nossos irmãos. Você pode estender as tuas mãos para cá também. Vamos declarar a bênção do Senhor. Pai, no nome de Jesus, colocamos a vida do teu filho, da sua casa, da sua família, a vida da Paula, do José Paulo, a vida do Lupa diante do Senhor, para que a tua boa mão esteja sobre ele. Pai, no nome de Jesus, usa-o como instrumento em tuas mãos nessa noite, para trazer a porção que está no teu coração para a tua igreja. Que ele seja tão somente um instrumento, Senhor, um instrumento em tuas mãos. Pai, que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, que nosso espírito esteja ativado para ouvir a tua voz. Nós profetizamos sobre a vida do pastor Lutece, sobre a vida da Paula, a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia, sobre o seu ministério, sobre a igreja que eles cuidam, sobre aquelas vidas, ó Deus, sobre a vida desse ministério, teu amor, ó Pai. Nós declaramos assim a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos, e que a tua palavra flua e que traga edificação, confronto, ó Deus, e restauração em nossas vidas. Nós oramos e os abençoamos no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Diga assim: pastor Lutece, Paula, nós abençoamos vocês, em nome de Jesus. Manda um beijo para eles agora. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, tá? Amém, queridos. Boa noite. A paz do Senhor, amém? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Marcão pelo convite e dizer que eu fico muito feliz, nervoso, né? Parece que é a primeira vez que a gente está falando, é sempre assim, né? Mas que o Senhor possa falar aos nossos corações, como foi orado aqui, que eu possa ser instrumento nas mãos dele. Que eu possa falar aqui, possa ser aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Eu não vou ministrar a palavra para vocês, mas é para nós. Eu também estou incluído nisso, né? Quando a gente ministra, a gente acha que é só daqui, né? Não. Deus, ele primeiro fala aos nossos corações. Eu sou grato ao Senhor. Nós fazemos parte do ministério, da comunidade evangélica, do Ministério Teu Amor, do pastor Max Braga, lá de Tamoios. Isso aqui nós nos reunimos, eu moro aqui no Rio, e nós nos reunimos na nossa casa, onde eu, graças a Deus, né, misericórdia do Senhor, eu sou pastor ali naquele lugar, junto com a minha esposa, a pastora Paula, foi ordenada. Tenho a visita, né, o Zezinho está conosco, ele também é pastor, né? Então, nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor, porque ainda existem muitos que não se dobraram ao sistema. E aqui a gente pode perceber que há um povo que faz parte desses que não se dobraram ao sistema. Que Deus possa falar grandemente ao seu coração nessa noite, assim como Ele tem falado ao meu. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Nós somos muito gratos ao Senhor. E a palavra, né, quando o pastor falou comigo, né, qual o tema e tal, eu sou meio assim difícil, não difícil do tema, mas assim de dar o tema, porque às vezes muda tudo, né? E a gente dá um tema, mas às vezes Deus nos conduz, mas graças a Deus. E o tema que o Senhor colocou no meu coração é algo que a gente sempre fala na comunidade. Como eu tenho andado, como você tem andado? Pelo que você tem enxergado ou pela fé em Cristo Jesus? Como que a igreja de Cristo ela tem se comportado
Por vistas ou por fé? Nós somos um povo que nós somos diferente, porque nós andamos não por vista, mas por fé. O que guia a nossa vida, o que guia a sua vida, não são as circunstâncias. O que guia a sua vida, queridos, não é o problema que está diante de você. O que diz quem você é, como igreja e como filho, não é a circunstância que quer provar a você que aquilo que Deus ministrou ao teu coração é engano, talvez seja, só uma emoção. Não. Nós andamos pela palavra do Senhor. Como foi falado, se nós não amarmos a palavra do Senhor, nós não temos compromisso com ninguém. E como você tem andado? Como nós temos andado? Olha que momento de louvor e adoração maravilhoso, onde nós pedimos para entrar onde Ele está, para permanecer. Mas como nós vamos permanecer nisso? É através da palavra de Deus, é através da palavra que Ele tem ministrado ao teu coração. É através da palavra, querido, que toda noite, que toda reunião é ministrada no teu coração, vindo dos céus para a tua vida. É essa palavra que ela vai te guiar para a vida eterna. Nós não andamos, sabe, queridos, por circunstâncias. Não é a enfermidade que direciona e que dirige a tua vida. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito, se é que temos o Espírito. Como você tem andado? Essa pergunta eu faço para a gente pensar durante a ministração. Como você tem andado? Quem tem promessas de Deus aqui? Você tem promessas de Deus? Você tem andado olhando para a promessa ou olhando para Deus? Porque a promessa em si mesmo não pode se cumprir, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir e realizar a tua vida. A promessa, ela não pode se cumprir nela mesma, porque ela não tem poder algum. Quem tem poder é quem prometeu. Como nós temos andado? Nós vemos várias passagens na Bíblia, várias situações na Bíblia, de pessoas que são direcionadas pelo Espírito. A palavra de Deus vai de encontro aos seus corações, mas as situações acabam tirando o foco da palavra para focar na situação. Isso é do ser humano. Não existe super crente aqui, tem? Não tem. Super crente. Somos falhos, pastores, líderes, membros, somos falhos. Às vezes nós queremos ter uma postura de super, mas você já parou para analisar que todo super-herói tem a sua fragilidade? O homem de aço, que ele para com o seu peito, uma bala, se você se aproximar com um pedacinho de criptonita, ele é derrotado. Isso é uma ficção, né? Mas eu estou trazendo para a nossa vida. O que Deus quer falar conosco nessa noite é: permaneça na minha palavra. Mantenha os teus olhos focados em mim. Mantenha os teus olhos focados em mim. Porque eu posso fazer. Eu faço. Não é a situação, não é o teu trabalho, não é quanto você ganha, não é a estabilidade financeira, não é a tua colocação diante da sociedade. Não vale de nada. Não vale de nada se você não tiver o Espírito Santo e não for guiado por Ele. Eu gosto de começar assim, eu vou ler a passagem. Mas eu gosto de conversar, de fazer a gente pensar um pouco de como nós temos vivido e caminhado. Deus, Ele tem um futuro preparado para você, queridos. E quando eu falo futuro, não é que você vai enriquecer, que você vai ficar milionário, que a tua vida vai dar uma guinada de ponta cabeça e todos os seus problemas serão solucionados. Não é isso que eu estou falando. Mas existe um bom futuro preparado por Ele.
É preciso você crer na palavra de Deus. É preciso você crer que só Ele tem o poder de transformar aquilo que ninguém pode transformar. O grande problema nosso é guardar a palavra dEle, guardar a promessa dEle, porque os nossos olhos sempre nos levará para longe daquilo que Ele tem preparado para nós. As circunstâncias, elas sempre vão tentar matar a palavra que é ministrada ao teu coração, vinda de Deus para você. A igreja do Senhor não pode tirar o foco, não pode tirar os olhos do Senhor Jesus Cristo. Não tem estratégias humanas que possa realizar o espiritual. Não há. Somos espirituais? Amém. Somos homens e mulheres espirituais? Se somos homens e mulheres espirituais, somente o espiritual pode modificar tudo. Estratégias naturais só servem para as coisas naturais. Fé. Quem tem fé aqui? Fé. O que é fé? Quem aqui acredita que vai morar na eternidade com o Senhor Jesus Cristo? Levante a mão. Mas você vê isso com os seus olhos? Vê? Quem já viu o céu aqui? É descrito, né? Mas estou falando, quem já viu? Alguém já viu? Mas você caminha para estar nesse lugar. E isso só por fé. E só caminha por fé aquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como nós temos caminhado? Como nós temos caminhado? As circunstâncias diante de nós provavelmente vai tentar nos tirar da direção que Deus tem nos dado. Deus formou o jardim, colocou o homem no Éden, lá no jardim do Éden, e falou: você pode comer de tudo, menos disso aqui. O dia que você comer desse fruto, você vai morrer. E um dia aconteceu isso. A palavra fala que de tudo que nós temos que guardar, nós precisamos guardar o nosso dinheiro para o dia mal, é isso? De tudo que eu tenho que guardar, eu tenho que guardar o meu trabalho, cuidar do meu trabalho para o dia mal. Não, de tudo que se deve guardar, de tudo que você tem a guardar, guarde o seu coração, porque dele procede. Então guarde o seu coração. É lá que a palavra entra, encontra, sabe, uma terra fértil e produz em nós e através de nós frutos que permanecem para sempre. Como temos andado? Como você tem andado? Abra sua Bíblia. Amém? Em Lucas, Evangelho de Lucas. Gente, eu estou nervoso, meu Deus do céu. Não que eu não fique nervoso, mas eu tô, sabe? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos lendo aqui. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Amém? Diz assim, ó: e no primeiro dia da semana, todos acharam? Amém? Ah, aparece aqui, desculpa. Eu sou da antiga, né? Então, amém. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado algumas e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando na Galiléia. Vamos continuar, mas vamos... Ele havia falado que ele iria ser
era necessário que ele fosse entregue, que ele fosse crucificado, que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E quantas promessas ele tem falado à sua igreja, quantas coisas ele tem falado ao seu coração, e as situações, porque a situação aqui, elas foram em busca do corpo de Jesus, mas quando chegaram lá não encontraram, talvez elas pensaram em tudo, menos na palavra que ele falou: eu ressuscitarei ao terceiro dia. Talvez se a gente continuar lendo, talvez elas pensaram que roubaram o corpo do mestre, que fizeram qualquer outra coisa, menos que ele havia ressuscitado. E às vezes na nossa vida o Senhor nos traz palavras que as circunstâncias, queridos, vai nos fazer pensar em tudo, lembrar de qualquer coisa, pensar em qualquer coisa, menos naquilo que Ele te falou. E nós precisamos andar por Ele, ser movido por Ele. Não há outra saída, queridos, para a igreja de Cristo, a não ser andar por Ele. Não existe. Nós não andamos por líder algum, andamos por Ele. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro. Ele é o centro. Ele. É Ele o fundador da igreja. É Ele que cuida da igreja. É Ele que, aleluia, cuida da tua vida nos mínimos detalhes. É Ele que sustenta a tua vida, não é o seu trabalho. Não é. Você precisa crer nessa palavra. Foi falado aqui, nós temos que crer. Crer não é aquela coisa de hoje o que mais tem é coaching. Hoje o que mais tem é palavra de motivação. O dia que a Bíblia não servir de motivação para a tua vida, nada mais vale a pena. Nós não somos mais motivados pela palavra do Senhor. A igreja de Cristo não é motivada mais pela palavra do Senhor. Ela é motivada pelo livro de um coach chamado fulano de tal, Beltrano. Isso eu leio, aí eu me arrepio, eu me encho de força, porque aquele livro me deu força. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, essa não mexe no meu coração. E o livro é tudo que está na Bíblia, a moda humana. Não é verdade? É verdade. Pega um livro de autoajuda para você ver. Nossa, que coisa linda. Olha o que ele fala aqui a respeito do que está dentro de você, da força. Quem está dentro de você? O Espírito Santo, é Ele que é a tua força. É Ele que te fortalece. É Ele que te sustenta de pé. Eu não estou falando para você não ler. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu não estou, não ler. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o dia que esse livro, ele não mais alegrar o meu coração, ele não mais for aquele que eu leio e eu sou sustentado, ele já não serve mais para nada, queridos, na minha vida. Porque eu não ando por ele, eu ando pelo que eu espero e pelo que eu quero. Eu não ando por fé, eu ando pelo que eu vejo. Aqui, elas foram ao sepulcro e a visão que elas tiveram, talvez essa visão mostrou para elas tudo, menos a verdade que ele ressuscitou ao terceiro dia. Como você tem vivido? Por fé ou por vista? O que tem movido e aquecido o teu coração, queridos, é a palavra de Deus. Nós cantamos, é lindo e maravilhoso, né? A presença de Deus aqui, ela é indiscutível, ninguém pode negar a presença do Senhor nesse lugar. A presença de Deus está aqui porque nós estamos reunidos. Onde estiverem 2 ou 3, Ele estará. Não é isso que a palavra fala? Onde a igreja estiver reunida, a presença do Senhor vai estar naquele lugar, porque carregamos isso dentro de nós. Mas como foi falado aqui, temos banalizado a presença do Senhor. Usar a passagem que o Senhor usou. É só uma arca. Se eu segurar, eu posso. Eu estudei. Eu sou formado.
eu tenho doutorado, pós-graduação, qual é a coisa mais, eu não sei, né? O toque dos toques é o quê? Mestrado? É o quê? É o quê? NBA. Meu Deus do céu. Isso. Talvez nós achamos que todo o nosso conhecimento vai nos levar diante da presença do Senhor. A única coisa que nos leva diante da presença do Senhor é o arrependimento no nosso coração. Tudo que te leva, o que te faz andar pelo vivo e novo caminho, aleluia, a ter acesso direto ao Pai, a ter acesso a não precisar de pessoas que sejam o caminho, que só Jesus é o caminho, é arrependimento, é confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Arrependimento. Arrependei-vos. Mas para que se arrepender? Seja feliz da forma que você quiser. O importante é ser feliz. Não é isso que o mundo prega? É isso que a gente escuta ou não? Não importa. Não importa. Seja feliz do jeito que você quer ser feliz. E a palavra de Deus vai falar que a nossa felicidade é o Senhor Jesus Cristo. Essa palavra aqui, ela nos enche da alegria, do gozo pleno. Nosso gozo pleno está em Deus. Essas palavras nos fazem ter esse gozo pleno. E elas estavam nessa situação. Chegaram, olharam e acharam que tinha roubado, tinha sumido, não sei o que aconteceu. E apareceram dois anjos, né? A gente vê aqui que são dois varões resplandecentes, então a gente entende que são anjos. E foi preciso o anjo lembrá-las que, enquanto Jesus ainda estava vivo, liberou uma palavra e falou: eu vou ressuscitar o terceiro dia. Terceiro dia eu ressuscitarei. Mas a nossa caminhada, talvez a caminhada do dia a dia delas, mesmo estando envolvido com Jesus, mesmo tendo caminhado, andado lado a lado com Jesus, mas o dia a dia começou a matar aquela palavra. Precisou que o anjo as lembrasse que Jesus havia falado. E às vezes a nossa vida é da mesma forma. Às vezes nós recebemos palavra do Senhor, recebemos a palavra, é como a palavra do semeador, a parábola do semeador. A gente fala muito da semente, né? A semente e tal, caiu na beira do caminho, não criou raiz. Assim é na nossa vida, assim é a palavra que é ministrada no meu coração e no teu coração. Se a palavra não cair no teu coração, não encontrar a terra, ela não vai frutificar. E às vezes nós recebemos uma palavra e pulamos aqui, saltamos, damos saltos de alegria, mas quando nós saímos, a circunstância lá fora fala assim: olha, é tudo mentira. É tudo mentira. Jesus vai voltar? Vai nada, rapaz. Há quanto tempo você escuta falar? Eu estou com 50 e... Jesus. 56, né? Eu estou com 56 anos, já não lembro mais. Olha, eu estou com 56 anos. Eu sou cristão já desde os meus 11 anos, 12 anos de idade, mas me desviei, fui dar um passeio lá fora. As circunstâncias fizeram com que eu achasse que era tudo mentira e fosse viver a minha vida. E desde então, desde os meus 11 anos de idade, eu escuto que Jesus vai voltar. E já aconteceu tantas coisas e Jesus não voltou. Não é verdade? Eu tenho 56. Quem dá mais aí? Quem tem mais tempo? Qual a sua idade, desculpa? 63. Há quanto tempo você escuta? Quanto? 62. Há quanto tempo você escuta? E muitas das vezes a circunstância chega diante de nós e fala: você ainda acredita nisso? Você ainda acredita na palavra de Deus? Você ainda acredita? Você está doente? Você ainda acredita que tem cura? Você está passando por uma situação muito difícil. Você acredita que isso pode ser mudado? Você é muito bobo. Não andemos pelo que vemos. Andemos pelo que cremos e ouvimos de Cristo Jesus. Glória a Deus.
E o anjo, esses dois varões, lembraram as mulheres que ele havia ressuscitado. Por que você procura? Às vezes a gente tem procurado Jesus no lugar errado. Sabia? Os anjos mesmo disseram: por que procura quem está vivo no lugar de morto? E às vezes nós procuramos Jesus, encontrar uma felicidade fora de Jesus, no lugar errado. Talvez, como eu já procurei quando eu estava desviado. E eu procurava, né, quando muitos de vocês aqui, que quando não eram convertidos, procuravam felicidade de quê? Uma noitada, né? Num show de alguém que você gosta muito. Não é verdade? Talvez você buscasse a tua felicidade nisso, mas a tua felicidade, querido, eu quero dizer que está em Jesus Cristo. Ele é a fonte de todas as coisas. Jesus Cristo é a fonte de todas as coisas. Você consegue entender? Jesus é a fonte de todas as coisas. Jesus é a fonte de alegria, de vida. Jesus é a fonte financeira. Jesus é a fonte da tua saúde. Jesus é a fonte. Ele é o único. Ele é a fonte de vida eterna. Não precisamos, não existe outra fonte fora de Jesus. Como nós temos andado? Talvez quantas palavras que o Senhor liberou na tua vida e você deixou de lado. Quantas? Pensa. Já viu aquela... Eu não posso descer, né? Pode deixar, não vou descer. Ele pediu para não descer porque ele não pega ali. Eu falei, se eu descer, tu faz um sinal para mim que eu volto lá para cima. Amém. Então, queridos, às vezes, né, Deus fala no teu coração e você esquece. Você busca outras coisas. Talvez Jesus tenha um plano para a tua vida e um sonho, e você tem outro plano e outro sonho para a tua vida. Mas que nós, como servos e filhos do Senhor, busquemos trilhar os projetos e os sonhos que o Senhor tem para a sua vida, para a nossa vida. Não estou dizendo que você não vai projetar, não vai sonhar, não é isso, que a Bíblia nos dá o respaldo para que o coração do homem faz planos. Não é verdade? O dia que a gente parar de fazer planos, acabou também. Mas o mais importante não é você fazer um plano, o mais importante é você perguntar: e aí, Senhor? É isso que o Senhor quer ou não? O meu sonho é ser jogador de futebol. Você fala, não, que jogador de futebol, rapaz? Você não vai ser jogador de futebol. Aí a gente insiste. Eu tenho um rapaz que ele faz aula comigo, eu dou aula de bateria, e ele era, né, que não vai jogar mais, era jogador de futebol. E outro dia eu conversando com ele, falei, cara, será isso que Deus tinha para você? E ele começou a fazer aula, ele está tocando na igreja, está começando a desenvolver. Eu falei, poxa, foi preciso o Senhor dar um jeito no teu joelho, né, cara, para te parar. Ele teve um problema no joelho, fez uma cirurgia, não pôde jogar, tentou, rebentou de novo, aí agora operou o mesmo joelho, operou o outro para tirar de um, botar no outro, acabou. Futebol? Acabou. Jesus tem um plano para a sua vida. Jesus tem um plano. Cada um de vocês tem uma história, tem um testemunho para dar. Eu também tenho. E eu falo para você que tudo que eu vivo hoje, nada disso eu planejei. Converso muito com o Alan. Parece que eu conheço o Alan aqui há 1 milhão de anos. Nos conhecemos, foi em dezembro, né? Início de dezembro. Parece que a gente se conhece já há 1 milhão de anos. E a gente conversa muito. E eu projetei muitas coisas para a minha vida. E quando eu me rendi, falei, Senhor, tá bom, eu desisto. Eu quero viver o que tu tem para a minha vida. O que tu tem para a minha vida, eu quero viver, faço qualquer coisa. E eu tocava lá fora, queridos, era músico lá fora, ganhava muito dinheiro. Graças a Deus ganhei dinheiro. Mas como sempre, a gente nunca guarda dinheiro. Eu trabalhava profissionalmente como música. E um dia eu fiz essa oração para o Senhor. Eu era na comunidade evangélica de Bento Ribeiro, onde o pastor Marcão era de lá também.
E eu tocava nessa época, e eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, olha só, eu sei que o Senhor tem tudo preparado para mim. Eu sei que o Senhor tem um futuro preparado para mim. Eu sei que o Senhor tem a minha família, tem a minha esposa, tem a minha casa, tem o ministério, tem tudo para mim. Eu sei que o Senhor tem tudo. Eu não consigo enxergar. Eu não quero enxergar. Eu só quero eu quero viver. O que é que eu faço? Qualquer coisa. Ele me pediu algo que eu fizesse. Não estou dizendo que isso vai acontecer com você. Ele falou, está fechado. Só faltou, bate aqui. Tá. Só faltou fazer assim, está fechado. Para de tocar. Eu falei, tá bom, Senhor. Aí tu abre o olho para ver se tem alguém do teu lado. E ele falou isso comigo, eu parei de hoje, queridos. Hoje tenho problemas, tenho dificuldades financeiras. Se eu for contar minhas dificuldades aqui, você vai fazer uma vaquinha para me ajudar. Mas o Senhor, Ele prometeu uma coisa, que nunca nos deixaria só. Estaria conosco todos os dias, e é essa fé que nós temos que estar agarrado, é essa palavra que nós temos que estar agarrado, temos que andar por ela, nós temos que andar por si em cima dessa palavra, com os dois pés firmados na rocha. Hoje eu desfruto de uma família maravilhosa, hoje eu não tenho falta. Você sabe o que é isso? Eu não tenho falta porque Ele supre todas as minhas necessidades. Hoje eu ganho menos, mas não me falta. Andar por vista ou por fé? Elas andaram, no momento que elas viram, talvez elas tiveram esse start. Caramba! Se a gente continuar lendo aqui, eu não vou continuar lendo, mas a história vai contar também de dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. E eles estavam conversando entre eles sobre o que havia acontecido nos últimos dias. E Jesus aparece para eles e eles não conseguem reconhecer a Jesus, porque no dia da tua dificuldade, no dia que o medo toma conta do teu coração, você não conhece, você não consegue enxergar a Jesus Cristo. Você não reconhece a Jesus Cristo te ajudando, estando teu. Você não reconhece, porque os nossos olhos ficam fechados. Porque olhamos somente para o problema. E eles conversando sobre tudo, Jesus entra no papo também, né, e tal, não sei o quê, tá, mas o que está acontecendo aí? O que vocês estão conversando? Você é o único cara desse lugar que não sabe o que aconteceu. Você é a única pessoa que não sabe a história, o que aconteceu. Crucificaram Jesus e tal, e a gente esperava que ele viesse remir a Israel, nos libertar. Jesus não veio, queridos, para fazer a nossa vontade, e sim a vontade dele, do jeito que ele quer fazer. Talvez a liberdade que eles esperassem fosse a liberdade humana, a libertação humana da escravidão do povo romano. Mas Jesus tinha muito mais. Jesus tem muito mais. Quando Ele te liberta, se Ele te libertar, se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Os teus olhos mudarão. Você enxergará tudo de uma outra forma. Você jamais será de novo escravo, a não ser que você se permita. E conversando aquele negócio todo, os dois discípulos e tal, Jesus no meio, Jesus falou, poxa, que é isso? Vocês são honestos, estávamos para crer naquilo que foi falado, os profetas avisaram. Os profetas falaram, mas nós não damos ouvidos aos homens e mulheres de Deus, damos ouvidos aos coaches que estão espalhados por aí. O povo tem dado ouvido não a homens e mulheres comprometidos com o Senhor Jesus Cristo. Não são comprometidos com homens, são comprometidos com o Senhor Jesus Cristo. O dia que você for só comprometido com o homem, você está perdido. O dia que você for comprometido com o rei, você vai ser comprometido com o reino e com os homens. E continuaram conversando, e foi toda aquela história, quando chegou onde eles iam ficar, né? Pô, fica conosco, já está tarde. Aí a palavra fala que eles entraram, se assentaram, pegaram o pão e partiram o pão. Quando partido foi o pão, os olhos deles se abriram. Sabe onde é o local que você tem que estar, queridos? É na comunhão do corpo. Jesus, ele tem um jeito
muito especial de se revelar a cada um de nós. Mas é só na comunhão que você vai reconhecer, aleluia, a Jesus Cristo. Glória a Deus. No partir do pão. Nós queremos estar em tudo que é lugar, menos na comunhão, na mesa, assentado à mesa. E eles viveram com Jesus, não viveram? Esses discípulos caminhavam com Jesus. Mas quando Jesus foi crucificado, Jesus falou que, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, ficai aqui, não saiam daqui. E eles foram para um outro lugar. Aquela palavra que havia sido liberada, ela permaneça aqui, porque vai ser neste lugar que vocês serão revestidos para vencer o dia mau. Para você vencer o dia mau, queridos, é na comunhão, é estar na igreja, reunido com os irmãos, reunidos com a igreja. É nesse lugar onde somos fortalecidos para vencer o dia mau. Não é participar de culto, você está me entendendo? Não é vir no culto de domingo a domingo, não se trata disso, se trata de ter comunhão com Ele. Se trata de nós estarmos, aleluia, com os nossos dois pés firmados na sua palavra, para que possamos caminhar por fé. Aleluia. O homem natural nunca entenderá os planos do Senhor. Mas somos espirituais e trabalhamos e andamos com o Senhor. E esse campo espiritual nós podemos enxergar. O homem natural nada discerne. Não é isso que a palavra fala? O homem natural, ele não discerne nada, mas o espiritual, tudo discerne. Aleluia. E por ninguém é discernido. Então é preciso que nós estejamos, sabe, queridos, com os nossos pés na palavra do Senhor. Então, como você tem andado? Pelo que você tem visto? As suas conquistas, aquilo que você quer conquistar, é o que? É só para ter um status? E Jesus disse para eles, olha, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia é preciso que eu morra. É preciso que eu morra, seja, sabe, sacrificado. Eu vou ser sacrificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aleluia. E eles aqui ficaram com medo, porque já era o terceiro dia. Se você continuar lendo, vai falar, e já era o terceiro dia, e para eles Jesus não havia ressuscitado. E ele começa a falar, mas enfim, né? Depois você continua lendo e fala assim, não, mas algumas mulheres realmente vieram e disseram que Jesus apareceu, né? Mas é alguma coisa meio assim, né? Não acreditaram muito, porque o medo nos faz não acreditar na promessa de Deus. A igreja, ela está caminhando para a eternidade. Amém? Nós estamos caminhando para a eternidade. Nós vamos estar na eternidade. Domingo foi falado um negócio aqui pelo pastor, esqueci o nome do pastor que ministrou, eu achei Anjo, pastor Anjo, eu achei muito interessante, porque eu também falo isso às vezes lá, né? Falei assim, não sei o que é do céu. Eu falei, meu irmão, não quero saber do céu, eu quero saber de Jesus. Aonde ele estiver, para mim vai ser céu. Se vai ser no céu, se vai ser aqui, se vai ser ali, aonde ele estiver. Não é verdade? Mas a Bíblia fala que a gente vai estar no céu, então amém. Mas o céu pouco me importa se a presença dele não estiver lá. Amém. Ruas de ouro, lago de cristal, não é assim que a palavra de Deus descreve o céu? Né? Aquela coisa maravilhosa. Pouco vai importar para mim e para você se ele, o sol da justiça, não estiver lá. Lá não haverá luz, porque o sol da justiça brilhará para sempre. Ele que traz essa luz. Andar por vista ou por fé. Tem momentos na nossa vida que nós começamos a olhar com os nossos olhos naturais. Uma passagem que eu acho tremenda, sabe qual é, queridos? É a passagem do rei Josafá. Josafá, ele está prestes a ser atacado, né, pelos povos.
E uma frase que ele fala, que está aqui na palavra, na passagem, e eu acho muito interessante. Eu falei assim: Senhor, que eu possa sempre agir dessa forma. Ele fala: olha, Deus, não sei o que vai nos acontecer, eu não sei o que vai suceder, só sei que os nossos olhos estão postos em Ti. Não me interessa o que vai acontecer amanhã, meus olhos têm que estar colocados no nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Não interessa, querido, se você está enfermo e você está desenganado pelo médico, não me interessa. Interessa que os teus olhos estejam colocados em Cristo. É preciso que os nossos olhos não sejam tirados do nosso Senhor Jesus Cristo. Como igreja, nós somos a igreja, fazemos parte da igreja de Cristo. E o que nós queremos? Nós queremos alcançar pessoas, mas nós não queremos viver entre nós o que nós queremos levar para o mundo. Nós queremos que o mundo viva uma comunhão, e muitas das vezes nós não vivemos essa comunhão com o nosso irmão. Parece que a Bíblia não serve mais para nós, só serve para o ímpio. Não, agora eu sou cristão, entreguei minha vida a Jesus, então, poxa, né? Arrepender. Não, quem tem que se arrepender é ele lá. Eu já sou supra-sumo, eu não erro mais porque eu sou o cara, entendeu? Eu não erro mais, eu sou perfeito. Na visão humana, não erro. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Glória a Deus. Sabe? Abraão e Ló. A terra está aí toda colocada diante de você. Para onde você quer ir? Escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Pode escolher. Abraão, ele tinha uma promessa? Sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu povo, sai daí. O que eu tenho para você é em outro lugar. É numa cidade. Qual cidade? Não me interessa. Eu vou te mostrar. Só segue. Você crê? Então vai. Crê? Eu vou te mostrar a cidade. Então vai. E a Bíblia fala que quando Ló olhou, viu as campinas, antes de Sodoma e Gomorra, né, ser destruído, devia ser bonita, né? Ele, opa, é para lá que eu vou. Lá, ali é só deserto, ele só tem... O que eu vou fazer lá? Então, queridos, o que eu quero que Deus falou no meu coração, e eu quero, sabe, eu desejo que o Espírito Santo ministre ao coração de vocês, é isso. Ande por fé. Ande por fé. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Porque a nossa vida não está guiada por vista, a nossa vida não está guiada pelo dinheiro. Eu não estou sustentado pelo dinheiro, não estou, queridos. Eu estou guiado e firmado em Jesus Cristo, na sua palavra, pois ela me libertou, ela me tirou do lamaçal de pecado, como foi falado aqui no início, como foi lido. A pastora Paulinha leu aqui. Ele nos tirou, ele te tirou de um lugar que nem você mesmo tinha o poder de sair. Ele te tirou, ele te resgatou. Sabe para quê? Não foi para realizar os teus sonhos. Não foi para te colocar num carro de ouro. Não. Foi para que você pudesse desfrutar da sua presença e você fosse canal para que outras vidas sejam resgatadas através de você. E só acontece isso se nós andarmos por fé. Porque se andarmos pelo que vemos, nós saímos da igreja. É mentira? Tem um monte de amigos meus que não querem saber de ir a um culto, a estar reunidos com a igreja. Não, porque eu era da igreja tal, o pastor fez isso, fez aquilo, meu líder fez... É assim ou não é? Será que eu vivo em outro mundo? Não é assim? Ah, não tem que olhar para homem, tá bom, mas se o dia que o nosso querido pastor aqui começar a fazer um monte de coisa de errado e todo mundo achar legal, qual a sua referência? A sua referência, eu creio que é a pessoa que está aqui à frente. Não é verdade? É referência. Não é verdade? Eu tenho que ter uma referência. Se você não for referência para o teu filho, meu irmão, se joga na frente do primeiro trem que passar.
Se o seu filho não tiver você como referência, se a tua mulher não tiver você como referência de marido, de pai, de companheiro, se joga no primeiro, em frente, espera o tempo passar e fala assim, acabou tudo. Se você não for referência, nós temos que ser referência. A igreja de Cristo, filhos, a noiva, nós temos que ser referência. E só seremos referência se nós andarmos por fé. Que Deus possa abençoar. Sabe, queridos, espero que o Espírito tenha falado no seu coração. Como o pastor uma vez falou aqui, nós não estamos aqui para bater, né? Mas nós estamos aqui para compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração. E lá na igreja eu falo muito isso. Referência. Nós temos referência no futebol, na música. É verdade. Eu sou músico, eu tenho minhas referências. Baterista, eu tenho minhas referências. Alan tem as referências dele, eu não tenho? Tem! Com certeza o pastor Marcão, Arão, né? Arão, o Cláudio, né? O Cláudio. Tem referência. O menino no teclado, quem faz o back, quem canta. Tem isso aí ou não tem? Temos. Então que nós possamos ser a referência para o mundo, porque o mundo aguarda, o mundo está esperando ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Tem palavras que às vezes não saem. Eu estou falando, estou nervoso, então não vai sair. Então o mundo tem esperado, ele tem aguardado pela manifestação dos filhos de Deus. Ele não tem esperado pela manifestação de uma igreja tal, dos filhos de Deus. E nós somos esses filhos. Nós somos esses filhos. Você, o mundo está esperando de você essa manifestação. No seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. Você tem uma vontade de torcer o pescoço de alguém, né? Às vezes não dá. Eu lá na igreja eu costumo falar, meu irmão, só Jesus na minha vida, porque tem situações que às vezes a mão chega a fechar, chega a coçar e tu fala, pô. É verdade ou não é? Só eu que sinto isso? Não é verdade, gente? Mas o Espírito habita em nós e Ele nos dá esse controle, não é verdade? Eu conto uma história que aconteceu comigo lá para terminar onde eu moro. Eu fui no Sacolão uma vez, aí comprei algumas coisas, e quando eu passei no caixa, esses sacos transparentes, né? Aí passei no caixa, tinha uns sacos que eu tinha comprado as frutas, verduras, então eu passei. Quando eu paguei, o cara fez tudo. Nós não temos bolsa. Cara, eu olhei para a cara dele e falei, como é que é? Nós não temos bolsa. Cara, eu olhei. Tá bom. E fui embora. Irrita, não irrita? Mas nós não andamos por isso. Nós andamos, aleluia, pelo Espírito Santo, amém? Que o Senhor possa abençoar vocês. Que o Senhor possa continuar. Que o Espírito Santo ministre essa palavra no seu coração. Que essa palavra ela entre lá no mais fundo, no mais profundo do teu coração. E ministre, e fale ao teu coração aquilo que é a necessidade. Assim como falou ao meu. Sabe, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, né? Se fosse em outra igreja, agradeço a minha oportunidade, né? Mas eu agradeço essa oportunidade de poder falar, sabe? Porque nós precisamos de sermos realmente exortados, falados em amor. Nossos olhos têm que estar abertos. Então que o Senhor te abençoe, continue guardando você. Aqui eu me sinto muito à vontade. Embora eu esteja nervoso, né? Mas eu me sinto muito à vontade. Porque é a presença de Deus que a gente pode realmente encontrar nesse lugar. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Sabe? Continue orando pela minha vida, pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha família, pelo meu ministério. Que eu não venha se curvar a um sistema, mas que eu possa permanecer naquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Que eu não possa contaminar aquilo, sabe, deixar contaminar aquilo que Ele tem colocado no meu coração.
Que eu não possa ficar com medo de ser jogado na fornalha, na cova do leão, seja qualquer coisa, para não ser contaminado. Porque aquilo que Ele tem falado ao meu coração e ao teu coração é verdade e é vida. Amém? Que Deus abençoe. Amém? Em nome de Jesus Cristo.